Meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say troubles abound. Come back, people. You've been gone long. Boa noite mais uma vez. Nós hoje vamos dar continuidade a essa série de mensagens a respeito do tema Nem Deuses, Nem Reis. Esse tema vem do filme que foi lançado há poucos dias, como nós vamos ver aqui, no último dia 25 de dezembro, que teve como tema Êxodo, Deuses e Reis. E esse filme então contou a história da libertação do povo de Israel no Egito. Nós vimos também que esse filme ele foi produzido pelo cineasta Ridley Scott, que já tinha sido indicado ao Oscar por alguns filmes que ele fez, Thelma e Louise, Gladiador e Falcão Negro em Perigo. E ao decorrer dessa série nós vimos que esse filme ele foi criticado tanto pelos críticos de cinema que consideraram o roteiro dele superficial, visto tendo muitos achados arqueológicos recentemente, e ele também foi criticado pelos religiosos por exagerar em sua licença poética. Entretanto, esse filme ele serviu de inspiração tanto para debates. É interessante que às vezes no corredor ali as pessoas vinham conversar comigo a respeito do filme, outros lugares a gente pôde observar conversas a respeito do filme, e também algumas revistas, jornais publicaram artigos a respeito do tema. Inclusive nós aqui fomos inspirados a fazer essa série de mensagens baseada no filme. Nem Deuses, Nem Reis, que é o tema da nossa série aqui em particular, objetiva destacar a superioridade do Deus bíblico em governar a história e cuidar do seu povo, mesmo em um meio adverso. A história do Êxodo é a história do povo de Deus passando por uma série de complicações, por uma série de dificuldades, por diversas opressões e injustiças, e ainda assim, Deus, nos bastidores da história, Ele cuida de cada detalhe com soberania, e Ele começa a mostrar o seu poder e o seu agir nessa história específica. Nós vimos nas mensagens anteriores que o incomparável Deus soberano, Ele estava cuidando e preservando o seu povo diante de um decreto de extermínio. Nós vimos que o povo de Israel, ele crescia, mesmo em meio à opressão, mesmo em meio à injustiça. Deus agraciava o povo de tal modo que eles eram fecundos e multiplicavam. Mas o povo foi sendo oprimido e um decreto de Faraó disse que todas as crianças deveriam morrer. E mesmo assim Deus continua a preservar o seu povo e preservar um líder para esse povo. Nós vimos também que o incomparável Deus misericordioso, Ele ouviu o lamento desse povo oprimido e Ele tomou parte em favor desse povo. Nós vimos aqui que o ouvir de Deus não é um ouvir de um espectador que está assistindo uma televisão ou um jogo de futebol. Nós vimos que o ouvir de Deus implicava também na sua sensibilização à situação, e que Deus ouvia o clamor e tomava parte em favor do seu povo. Deus ouvia, Ele tinha empatia com aquilo, e Ele afirmava: eu vou agir, eu vou tomar parte em favor do meu povo. Vimos também o incomparável Deus capacitador, escolhendo um pastor de ovelhas para ser seu representante diante do império. Ou seja, um homem qualquer,
um pastorzinho de ovelhas, alguém sem significância, alguém que havia fugido por medo de morrer. E no deserto Deus se encontra com esse ninguém e dá a ele um propósito incomparável, ser o representante do Deus Altíssimo. E hoje nós vamos nos deparar com os confrontos entre deuses, e nesses confrontos nós vamos ver a supremacia do Deus bíblico em derrotar esses deuses um por um. Nós vamos ver os diversos deuses do Egito e como que Deus age trazendo vergonha e derrotando cada um desses deuses, se mostrando como o verdadeiro Deus, como um Deus supremo. Então, o tema da nossa mensagem hoje é o incomparável Deus libertador. E para a gente dar início, então, gostaria de ler com vocês Êxodo capítulo 5, versículo 22, até Êxodo 6, versículo 13. Diz assim: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Só para a gente ter um pouquinho de noção do contexto que estava acontecendo ali, Deus enviou então Moisés, um pastor de ovelhas, a falar com o rei do Egito, com o faraó. E quando Moisés chega a falar com o faraó, na sua mente, no seu coração, ele acreditava que seria uma conversa rápida. Ele iria falar em nome de Deus e faraó iria se curvar gentilmente e falar: o povo pode sair. O problema é que isso não acontece. E quando Moisés fala com Faraó, num tom zombador, diz: quem é esse Deus de Israel? Eu não o conheço e eu não tenho o mínimo interesse em conhecê-lo. Por conta disso, saia daqui, que eu não quero ouvir falar dele. E logo depois, Faraó então manda oprimir ainda mais o povo pela afronta de Moisés e Arão. Isso, para quem quiser procurar, está no capítulo 5 de Êxodo. E esse povo, então, ele passa a ser mais oprimido, sua carga de trabalho passa a aumentar, e Faraó diz: eu não fornecerei mais matéria-prima para vocês trabalharem. Além da carga aumentar, vocês precisarão procurar a matéria-prima, vocês precisarão fazer tudo, por conta de que se vocês têm tempo para sair e adorar um Deus desconhecido, é porque vocês não estão fazendo nada. Moisés, que até então acreditava que tudo seria muito rápido e muito fácil, ele se depara com esse endurecimento do coração de Faraó, e ele se achega a Deus e diz: Senhor, por que você me enviou? Senhor, você me chamou para isso? Para nada? Eu fui e falei em teu nome e nada aconteceu? E aqui parece que Moisés coloca Deus no mesmo patamar de Faraó e diz assim: olha, o povo está sendo oprimido por vocês, e você, Deus, não faz nada a respeito. E aí entra o capítulo 6 que nós vamos ler. Deus responde a Moisés: agora você verá o que farei a Faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Deus está falando: mas agora eu vou me revelar a vocês. Aqui o título Senhor dá a entender de que quem ele de fato é. A palavra traduzida como Senhor é a palavra Yavé, que quer dizer eu sou. Deus está mostrando assim para Moisés: antes eu me apresentei por aquilo que eu fazia, agora eu vou me apresentar por quem eu sou de fato. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas,
a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu o libertarei da terra de escravidão e o resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhes deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá faraó? Ainda mais que eu não tenho nem facilidade para falar. Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. O incomparável Deus libertador que se revela a Moisés, ele, em primeiro lugar, ele trava um embate entre deuses. Olha o que o texto diz: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu farei a faraó, por minha mão poderosa ele os deixará ir. Deus, ele se põe em confronto com faraó, ele trava um embate entre os deuses. Como assim? Ele começa desmascarando os deuses egípcios e o seu representante, pois faraó, ele era tido como o filho dos deuses, aquele por quem os deuses agiam. Faraó não era apenas o rei do Egito, Faraó era o próprio Deus encarnado para eles. Faraó era tido como filho dos deuses, o representante dos deuses. E o que Deus vem mostrar é: ele não passa de uma farsa, ele não passa de um impostor. Eu vou me revelar a vocês, eu vou desmascarar esse representante dos deuses. Porque o poder de governar naquela época era apenas dos deuses. Os deuses governavam os homens, mas Faraó era a encarnação de um desses deuses. Faraó era conhecido como o filho do Deus Ra, o filho do Deus Sol, a própria encarnação de um Deus. E era por isso que o povo não só o respeitava como líder, mas o povo o admirava e o povo o idolatrava como Deus. A expressão que se encontra no capítulo 5 de Êxodo, versículo 10, diz: assim diz Faraó. Logo depois que Moisés confronta Faraó e diz: assim diz o Senhor, Faraó se dirige ao povo e diz: assim diz Faraó. É interessante que o autor coloca isso em paralelo para mostrar como que Faraó ironizava Deus e se considerava superior a Deus. Para ele, Yahvé, o Deus dos hebreus, era apenas um deusinho qualquer, considerado, construído do imaginário daquele povo oprimido. E ele mostra: eu de fato sou Deus. Assim diz o verdadeiro Deus, o Faraó. E Deus então vai começar a tomar algumas atitudes para desmascarar Faraó e desmascarar os deuses egípcios. E em segundo, Deus ele vai começar nesse embate, ele vai se revelar como Deus acima de todos os deuses. Deus afirma a Moisés que a sua mão poderosa irá libertar o povo. Ele diz: olha, a minha mão vai fazer vocês saírem do Egito, a minha mão vai acabar com a escravidão. E Moisés, fique tranquilo, porque o endurecimento do coração de Faraó faz parte do meu plano. É interessante isso aqui, porque o endurecimento do coração de Faraó faz Moisés duvidar do seu propósito, faz Moisés olhar e falar assim: não, isso aí não é para mim.
Só que Deus, conversando com Moisés, ele diz: o próprio endurecimento do coração de Faraó faz parte do meu plano, porque no endurecimento do coração dele vai ser tempo suficiente para eu destronar todos os deuses egípcios e para eu desmascarar e me revelar como o Senhor soberano sobre todos esses deuses. É interessante como o coração dos deuses, o coração dos reis, o coração dos governantes estão todos sujeitos à mão de Deus, ao agir de Deus. E em terceiro, Deus afirma a Moisés que ele irá derrotar Faraó e junto a ele os deuses egípcios. Para isso eu quero mostrar para vocês uma tabela contendo todos os deuses, a função desses deuses e o que cada praga, como iniciativa de Deus em destronar esses deuses. Então aqui a gente tem um confronto do Deus de Israel contra os deuses egípcios. Para quem assistiu o filme ou quem quiser conferir na Bíblia, do capítulo 7 até o capítulo 12, são as pragas que Deus impõe ao Egito. E a primeira delas é transformar a água em sangue. E isso Deus fez para desmascarar, para confrontar dois deuses egípcios, o deus Rapi e o deus Nilo. Nilo, o rio, era considerado para eles um deus, porque todas as vezes que aquele rio enchia e transbordava, as plantações deles, a agricultura deles cresciam, e eles então prestavam cultos a esses deuses por conta das inundações. E o que Deus então faz? Ele traz a vergonha a esses deuses, ele desmascara esses deuses e se mostra soberano, superior a esses deuses egípcios. Além disso, a segunda praga é a praga das rãs, e ela confronta uma deusa chamada Hekit, uma deusa que era muito cultuada pelas mulheres para elas poderem ter filhos. Ela era a deusa da fertilidade. E Deus então desmascara essa deusa, e essa deusa que antes era cultuada, agora aparece como uma praga infestando casas, infestando o palácio, infestando as ruas, ao ponto do povo ficar apavorado com isso tudo. A terceira praga são os piolhos, e Deus confronta com essa praga o pó da terra, que era tido por eles como algo sagrado, algo místico, capaz de trazer curas. Os sacerdotes de Faraó, eles manipulavam esse pó para poder curar o povo. Eles passavam esse pó no corpo das pessoas para que essas pessoas fossem curadas. E o que Deus manda Moisés fazer? Bater no pó, bater na terra, e quando aquele pó se levantasse, todo o pó se transformaria em piolho, e aquilo que antes traria cura, agora começava a trazer incômodo. Sendo assim, Deus envergonha mais um falso deus egípcio, mais uma superstição egípcia. A quarta praga são as moscas, que confronta o deus Belzebu. Esse deus, ele é a fusão de dois deuses, o deus Baal, que era tido como o deus das tempestades, o deus das chuvas, o deus que faria crescer toda a agricultura daquele povo, e Zeubu, que era um deus das moscas. E esses dois deuses, conta a mitologia, que eles guerreavam entre si, e numa das suas batalhas eles acabaram por se fundir e se tornar um deus só. E o que o Senhor faz? Ele manda mosca atormentar aquele povo, mostrando que ele estava acima desses deuses também. A quinta praga é as pestes, que confronta o deus Amon, o deus protetor do rebanho, e Deus então manda pestes aos rebanhos dos egípcios. A sexta praga são as úlceras, que confronta o deus Tifon, o deus protetor da humanidade. E aqui é um momento onde os próprios sacerdotes de Faraó dizem: nós não conseguimos dar conta. De fato, esse é o dedo de Deus agindo. Faraó se curve perante esse Deus, porque ele é maior do que os nossos deuses. Mas ainda assim, Faraó permanece irredutível, mesmo tendo até então os seus deuses confrontados.
Por isso, então, vem a 7ª praga, que é a tempestade, confrontando o deus Serafis, que era tido como protetor da lavoura. A tempestade de granizo devasta todas as lavouras dos egípcios. E é interessante que as pragas, até então, elas fazem distinção entre o povo de Israel e os egípcios. A lavoura, o rebanho, os egípcios, todos eles são atacados por essas pragas. Em compensação, o povo de Israel passa por todas elas ileso. A 8ª praga são os gafanhotos, que é a deusa Ísis, que era a deusa protetora da vegetação. Mais uma vez, Deus se mostrando soberano a essa deusa. E vem a 9ª praga, que aqui confronta o maior deus dos egípcios, que é o deus Ra, que é o deus do sol, o deus da luz. Então o Senhor faz vir densas trevas sobre o povo, mostrando que o Deus deles não passava de uma imaginação, uma superstição, um Deus criado por eles mesmos. E por fim, o maior golpe de Deus nesse confronto de Deus contra os deuses é a morte dos primogênitos, porque aqui afeta diretamente o faraó. Ele perde seu filho, e Faraó, como a encarnação de Deus, o representante dos deuses, quando ele perde o próprio filho, ele entende que ele não passa de um ser humano como eu e você. E aqui todo o seu orgulho, toda a sua arrogância, toda a sua prepotência cai por terra, e ele permite que o povo fuja, ele permite que o povo vá embora. E inclusive na saída, no êxodo de Israel, eles levam o despojo dos egípcios. Eles levam ouro, incenso e diversos outros itens dos egípcios. Assim, Deus mostra a sua glória a todos os povos. Como? Deus expôs à vergonha todos os deuses egípcios e o seu representante. Além disso, Deus mostrou a Israel que Ele era o único Senhor da vida deles. Aquele povo que até então não tinha mais história, aquele povo que até então não tinha mais origem, não tinha mais perspectiva. Ao ver o Deus de Israel, esse Deus soberano, agindo e destronando os outros deuses, eles passam então a ter um referencial, eles passam então a ter um alvo, alguém que eles podem seguir. E Deus também abriu os olhos dos egípcios para onde eles estavam voltando a sua confiança. Os próprios egípcios, quando Israel está indo embora, eles entendem que o verdadeiro Deus é o Deus que os estava livrando dos próprios egípcios. E aquele povo, os egípcios, começam a olhar para Faraó não mais com os mesmos olhos. Agora ele não é mais aquele Faraó, aquele representante dos deuses. Existe um Deus que o sobrepôs. Existe um Deus que é soberano a ele. Em segundo, o incomparável Deus libertador, ele não mede esforços em nos resgatar. Olha o que o texto bíblico diz. Por isso, diga aos israelitas, Deus falando com Moisés: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da terra de escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Em segundo lugar, o Deus libertador, ele não mede esforços em nos resgatar, colocando a sua própria dignidade em jogo como promessa de resgate. Deus diz assim: olha, diga ao povo de Israel, eu vou libertá-los, eu sou o Senhor. Deus está falando assim, eu ponho o meu próprio nome em jogo, eu ponho o meu próprio caráter em jogo. Se eu não fizer isso, passem a duvidar da minha existência. Se eu não cumprir essa promessa, passem a duvidar do meu caráter, passem a duvidar da minha fidelidade. A libertação de Israel estava vinculada à palavra de Deus e à sua fidelidade. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é: independente da situação que vocês estejam vivenciando, uma coisa vocês podem ter por certo: a palavra de Deus não falha. Se Deus prometeu uma coisa, Ele vai cumprir. E você pode colocar a dignidade dele em xeque.
Se Ele prometeu uma coisa, Ele vai cumprir. E isso tem acontecido por mais de 3.600 anos. Não é interessante que as Escrituras, que nós temos como palavra de Deus, ela é tão criticada, ela é tão posta em xeque, e ainda assim, ela consegue, ainda hoje, transformar tantas pessoas? Para mim, um livro qualquer não teria esse poder. Ainda um livro que foi escrito há mais de 2.000 anos, é capaz de falar ao meu coração, falar ao seu coração, trazer promessas das quais o próprio Deus diz assim, ó, se não se cumprir, coloque meu nome em xeque. Se não se cumprir, eu não sou Senhor. Todas as promessas de Deus, ao decorrer da história, têm se cumprido cabalmente. E se Deus prometeu uma coisa para você, Ele vai cumprir, porque o nome dele está em jogo. Em segundo, as injustiças e as opressões seriam julgadas e punidas pelo agir do Deus libertador. Aqui eu quero fazer uma distinção que muitas pessoas confundem. Muitas pessoas associam as circunstâncias complicadas da vida a Deus. Eu estou passando por um sofrimento. É porque Deus quis. É porque eu estou em pecado, ou é porque eu preciso de uma aprovação para eu poder elevar a minha espiritualidade. As pessoas colocam as circunstâncias da vida em paralelo com o agir de Deus. A distinção que eu quero fazer para vocês é, muitas das coisas que acontecem nos nossos dias e que acontecem na nossa história, não é porque Deus quis. São as escolhas erradas que nós tomamos, é o homem desejando cada vez mais, é o homem querendo, por sua ganância, por seu orgulho, por sua prepotência, por uma série de coisas, pelos seus desejos carnais, tomar atitudes que não agradam a Deus e que, por consequência, vão trazer prejuízo não só para ele, mas às vezes para as pessoas ao seu redor, e se ele for um governante, para o seu próprio país. E as pessoas colocam a culpa em quem? Em Deus. Eu ouvi um caso de um jovem, sobrinho de um amigo meu, que ele morreu num acidente. Ele entrou embaixo de um caminhão e ele tinha apenas 23 anos. E numa conversa com o tio desse rapaz, a nossa tendência, a gente não sabe muito bem o que falar, eu falei assim para ele, nossa, como que Deus permite algumas coisas, né? Ele falou, não, Tiago, peraí. Isso foi pura inconsequência do meu sobrinho. Ele andava atrás do ônibus, atrás dos caminhões para pegar vácuo. Ele sempre andava empinado na Anhanguera. Ele fazia isso, ele fazia aquilo. Isso não tem nada a ver com Deus. Foi consequência da loucura do coração dele. Quantas vezes nós atribuímos os nossos erros a Deus e queremos que Ele nos dê satisfação por algumas coisas que foram nossas consequências, foram nossos erros. Só que Deus, Ele não compactua com injustiças e com opressões. Se isso está acontecendo, e se você está sendo vítima de injustiças e de opressões, saiba que nem sempre, e que com certeza, as injustiças não são o desejo de Deus, e que Deus vai agir no tempo oportuno, pondo fim às injustiças, pondo fim às opressões, porque Ele é um Deus misericordioso, porque Ele é um Deus benigno, Ele é um Deus bondoso. Em terceiro, ao contrário de Faraó, que não passava de uma farsa, Deus é de fato o Senhor de Israel. O povo de Israel adorava Faraó, não por amor, mas por medo. Medo da opressão, medo de ter o seu trabalho dobrado, medo de ser chicoteado. Mas o que Deus está mostrando para esse povo é, eu não quero que vocês me obedeçam por medo, eu quero que vocês me obedeçam por amor. Eu lembro que quando eu converti, algumas pessoas falavam assim para mim, nossa, Tiago, agora você não pode fazer uma série de coisas, né? Eu falei, onde você ouviu isso? Não, porque as religiões dizem que você não pode fazer uma série de coisas. Eu falei, isso é verdade. Mas não existe nenhuma restrição
para mim como filho de Deus. As Escrituras dizem que todas as coisas me são lícitas, mas tem coisas que não convêm. E eu não faço, não porque eu não posso. Eu não faço algumas coisas porque eu tenho um objetivo, eu tenho um alvo, e eu quero agradar meu Deus. Deus não quer que você o sirva por medo do inferno. Deus não quer que você o sirva por medo de consequências pesarosas. Isso aí é legalismo, isso aí é religiosidade. Isso aí é religião fria, sem sentido. Deus quer que você o sirva. Deus quer que você o obedeça por amor. E se não for por amor, a sua religião não passa de legalismo. E para quem conhece um pouquinho da história, é que nem o filho, não o filho pródigo que fugiu da casa do pai, mas aquele filho que ficou e que ficava o tempo todo falando assim: pai, por que você dá isso para os outros e não dá isso para mim? Tem muita gente dentro da igreja que só está dentro da igreja porque por tradição, mas que não sabem quem é Deus e que servem a Deus por mero ritualismo, porque a minha geração servia a Deus e eu também sirvo. Deus não quer que você faça isso. Ou você está com Deus por amor, ou você não precisa estar com Deus. Em segundo, Deus, ele foi se movimentando em direção à opressão para resgatar o seu povo. Em cada confronto de Moisés com Faraó, Deus ordenava que o povo fosse liberto. Em cada praga que Deus lançava sobre o Egito, antes dessa praga, Deus falava assim para Faraó: deixa meu povo ir para me adorar, deixa meu povo ir para me servir. Deus, ele vai de encontro à opressão para nos resgatar, para que nós possamos servi-lo, para que nós possamos adorá-lo. Em segundo, Deus preservou Israel de cada praga, fazendo distinção entre o opressor e o oprimido. Não eram causas naturais que iam acontecendo e ia pegando todos aqueles que estivessem pela frente. Não, Deus direcionava cada situação, fazendo distinção entre seu povo e os opressores, mostrando que ele não compactuava com as injustiças feitas pelos egípcios. E em terceiro, o próprio Deus pagou o preço da opressão com o intuito de nos resgatar. Ele toma a opressão de Israel como sua, e ele se move falando: eles são o meu povo, e eu vou agir, porque eu os amo. E aqui eu quero abrir um parêntese, para mostrar uma coisa para vocês. O maior preço que Deus pagou, o maior preço da opressão que Deus pagou, foi se fazendo um homem. O maior preço que Deus pagou foi enviando Jesus para viver a nossa vida, para passar pelas situações que todo ser humano passa, e por fim, para tomar sobre ele as dores que era para nós tomarmos. Cristo foi crucificado não apenas pelo Império Romano, Cristo foi crucificado por mim e por você. Sabe por quê? Porque quando ele se entregava na cruz, ele estava morrendo pelos nossos pecados. Se você disser: não, Cristo não morreu pelos meus pecados, você está falando: eu sou capaz de me auto-perdoar, eu sou capaz de viver muito bem sem Cristo. Eu não tenho essa audácia. Eu não consigo viver sem Cristo. Se não fosse Ele se entregar naquela cruz, se não fosse Ele se doar naquela cruz por amor, para me perdoar, para perdoar todas as minhas ofensas, para perdoar todas as besteiras que eu falei olhando para o alto, falando assim: você não é Deus, ou quem é você para comandar ou para guiar a minha vida? Por amor, Cristo se entregou. E se não fosse Ele, ai de mim, se não fosse Ele se doando para perdoar os meus pecados, miserável homem que eu sou. Ai de nós, se não fosse Cristo pagando o preço dos nossos pecados, das nossas falhas. Em terceiro lugar, o incomparável Deus libertador, Ele restaura a identidade do seu povo.
Olha o que ele diz para Moisés: eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. O incomparável Deus libertador, ele restaura a identidade do povo, lembrando-lhes da sua origem e do seu propósito. Deus mostra para Moisés o seguinte: eu vou mostrar para vocês que eu sou Deus. Eu vou mostrar para vocês uma aliança que eu fiz lá atrás, quando vocês ainda nem eram nascidos. Há mais de 400 anos atrás, eu fiz uma aliança com um homem, e eu vou mostrar para vocês que essa aliança se cumpre hoje. Ele falando para Moisés, após anos de escravidão, o Israel que assumia para si a identidade de oprimido, de povo sem história, porque um escravo não tem história, porque um escravo não tem sobrenome, porque um escravo não tem origem. Deus chama esse povo e diz: eu vou mostrar para vocês que eu sou seu Deus, e que vocês são para mim um povo escolhido para ter intimidade. É interessante que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos enquanto o povo estava em peregrinação pelo deserto. Esses 5 livros das Escrituras, os 5 primeiros livros das Escrituras, eles foram escritos assim que o povo deixou o Egito e estava rumando no deserto. E esses livros foram escritos para mostrar ao povo a origem que eles tinham, para mostrar ao povo a identidade que eles tinham. Deus foi cuidadoso em restaurar a identidade do povo de Israel. Deus resgata Israel da opressão com a finalidade de lembrá-los de sua história. Deus está falando para aquele povo: olha, vocês têm um propósito, vocês fazem parte de uma aliança. E se nós estamos hoje aqui, é porque nós fazemos parte dessa aliança, e é porque Deus quer nos lembrar, quer nos mostrar que nós temos uma história, que a nossa reunião aqui não é uma reunião ao acaso que deu na mente do Renato de montar um grupo de espiritualidade. Não, nós temos uma história, e toda a história do povo de Deus tem como o fio da meada o cuidado do Deus soberano, a fidelidade do Deus soberano. E se nós formos olhar para trás, nós vamos ver que em toda a história, tanto nos seus momentos de grande alegria, quanto nos nossos momentos de grande tribulação, Deus era soberano e Deus estava cuidando de cada detalhe da nossa vida. E em terceiro, Deus liberta Israel para que eles possam reconhecer de fato quem é Deus. Até então aquele povo estava pego por idolatria, até então aquele povo estava pego por deuses feitos pelo imaginário humano, por deuses feitos e projetados em um homem, e Deus está mostrando assim: olha, chega disso, eu quero mostrar para vocês quem de fato é Deus. Eu não quero mais que vocês se percam em religiões que não levam a lugar nenhum, que pelo contrário só os oprime, que só os manipula, que só suga o seu vigor. Eu quero mostrar para vocês que eu sou Deus, independente dos deuses de Israel, que eu sou Deus, independente da religiosidade imposta por Faraó. Hoje, um pouco mais cedo, eu e minha esposa, a gente estava assistindo um canal de TV, a gente passou rapidinho por ele, a gente estava vendo como que pessoas, em nome de Deus, manipulam multidões, como que pessoas, em nome de deuses, direcionam multidões, através de um emocionalismo, através de palavras doces, através de promessas de cura, através de promessas de prosperidade. E como que a grande massa se curva a esses profetas, se curvam a essas religiões sem sentido. O Deus soberano, Ele está querendo mostrar, não só para o povo de Israel, mas para nós hoje, que Ele está acima de religiões,
que Ele está acima de denominações religiosas. Nós nos reunimos aqui, não porque Deus está presente nesse lugar de forma sobrenatural, de forma sagrada e mística. Não. Mas nós nos reunimos aqui para nós podermos ouvir um pouco mais de Deus e para nós mantermos a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com esse Deus vivo no nosso dia a dia. Deus também, Ele restaura a identidade do povo, redirecionando o foco da sua adoração. Israel estava adorando a miséria, ao sofrimento, a dor e a impiedade eram a paga por sua suposta preguiça. Ou seja, para eles o sofrimento era a espiritualidade deles, para eles o sofrer fazia parte da sua suposta preguiça. Eles estavam vivendo na terra, pagando pelos seus erros. E como hoje existem pessoas que acreditam que o sofrimento faz parte da sua espiritualidade, que sofrer eleva o homem, que se nós sofremos é porque nós precisamos pagar uma coisa que nós fizemos em outra vida, ou que nós sofremos para aumentar a nossa espiritualidade, para elevar o nosso espírito. O povo de Israel estava preso, adorando a miséria, e Deus está mostrando para eles: eu não quero que vocês adorem esse Deus fraco. Em segundo, Deus mostra a Israel que a sua adoração estava mal focada. Deus devia ser de fato o seu Deus. Aqui eu quero fazer uso das palavras de um teólogo chamado Mark Driscoll. Ele diz assim: todo ser humano é um ser adorador. Todos nós que estamos aqui somos adoradores. Todas as pessoas do mundo adoram. A pergunta é: a quem nós temos direcionado a nossa adoração? Algumas pessoas falam: eu não acredito no Deus bíblico, eu não acredito numa força suprema, eu acredito apenas na força do meu braço. Essa pessoa faz de si o seu próprio Deus. Outras pessoas adoram o dinheiro e prestam cultos a ele, gastando toda essa energia e todo o seu vigor a esse Deus. Algumas pessoas prestam culto à imoralidade sexual, não conseguem viver se não for enroscado no rabo de saia. Tem pessoas que não conseguem viver sem poder suprir as suas carências sexuais e faz disso o seu Deus. Enfim, todos nós temos um Deus e adoramos a esse Deus. O que as Escrituras nos mostram é que existe um Deus que de fato merece ser adorado e que todos os outros deuses são palha perante ele. Em terceiro, a adoração ao faraó ou aos deuses egípcios era uma distorção da verdadeira adoração. Toda vez que nós tiramos o foco de Deus, é a música que nós cantamos um pouco atrás, todas as coisas nos traem quando nós abandonamos a verdade do amor. Existe uma poesia que diz que todas as coisas nos traem quando nós traímos o Deus Supremo. Sempre que nós tirarmos o nosso foco de Deus e projetarmos o nosso foco, a nossa adoração a qualquer outra coisa, mais cedo ou mais tarde, essas coisas vão nos frustrar. Mais cedo ou mais tarde, essas coisas vão nos trair. E nós vamos nos pegar sem chão, sem um local para pisar. E Deus também, Ele restaura a identidade do seu povo, preparando para eles um local para morada, para sua morada. O Egito nunca foi um lar. Antes, era um exílio, um local de abandono, de opressão. O Egito não era o lugar para o povo de Israel viver. Era um lugar onde o povo de Israel estava sofrendo, estava como mal visto, malquisto. O Egito era um lugar onde eles sofriam, um lugar que nunca foi para eles um lar de fato. E Deus está prometendo àquele povo: eu vou dar a vocês uma terra. Deus afirma que Israel terá um novo lar, a terra que foi prometida aos seus antepassados.
Deus está afirmando a Moisés: olha, eu fiz uma aliança com Moisés, eu falei para ele que eu iria dar a ele uma terra onde manasse leite e mel. Essa promessa não foi esquecida. Eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Se a gente for trazer para nós, Cristo ele diz uma coisa para os seus discípulos que é assim: eu irei fazer morada no coração de vocês. Hoje nós não precisamos de uma terra física. Hoje Deus não nos promete um terreno de 2.000 metros quadrados. Hoje, a morada que Deus nos promete é a morada que o Espírito Santo fará dentro do nosso coração. Hoje você não precisa ir a um lugar sagrado para se relacionar com Ele. Se você já se curvou a Jesus Cristo, Ele faz habitação dentro do seu coração. E você pode ter intimidade com Ele, no interior da sua casa, no seu jardim, no seu trabalho, no seu carro, com a sua família. Você não precisa de um lugar místico para se relacionar com Deus. A morada que Ele prepara é o seu próprio coração. Esse é um lugar de intimidade, esse é um lugar de comunhão. E Deus está disposto a quebrar todas as barreiras para poder te libertar para um verdadeiro culto de adoração dentro do seu próprio coração. Em terceiro, essa terra será a sua morada perpétua, um local de liberdade para adorar e servir a Deus. É interessante que Jesus também diz aos seus discípulos: a vida eterna é esta. Não que vocês vão morar no céu junto com os anjos, todo mundo vestido de branco e com asinhas. Quando ele fala para os discípulos, a vida eterna é essa, ele diz assim: que eles conheçam a Ti, ó Pai. Ou seja, a vida eterna começa agora, começa aqui, num relacionamento íntimo com Deus. Você não precisa viver no céu para você se relacionar com Deus. A vida eterna começa quando você se curva a Jesus e começa a ter um diálogo franco, íntimo com Deus. E essa morada, que começa aqui, vai durar de fato para toda a vida. Essa morada que começa aqui, de fato, tem o seu final na eternidade, junto com Deus para todo sempre. Em último lugar, o incomparável Deus libertador age apesar dos nossos limites e as nossas dúvidas. Deus disse a Moisés: vá dizer a Faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor: se nem os israelitas me dão ouvido, como me ouvirá Faraó? Ainda mais que eu não tenho facilidade para falar, ainda mais que eu não sou eloquente, como Deus? Faraó me ouvirá. Mas o interessante é, o Deus libertador, Ele age apesar dos nossos limites, apesar das nossas dúvidas. E Ele faz isso, nos impulsionando ao centro da sua vontade. Moisés estava desacreditado de Deus, do povo e de si mesmo. Ele fala assim: Deus, eu já fui lá, conversei uma vez com o homem não quer liberar. Ele já falou que ninguém vai sair. Pelo contrário, eu fui falar com o Faraó, as coisas só pioraram, e você não tomou atitude nenhuma. Deus, cá entre nós, as coisas não vão mudar. Você já se pegou nessa situação? Você já teve esse diálogo com Deus? Deus, cá entre nós, a minha vida está diante do Senhor, mas tem algumas atitudes que eu não acho que o Senhor dá conta. Tem algumas coisas que, Deus, está acima da sua alçada, me perdoe. Mas a minha mulher, Deus, eu já estou com ela há anos e nada muda. Não é agora que ela vai mudar. Deus, meu marido continua da mesma forma. Tem coisas, Deus, que por mais que o Senhor queira, o Senhor não vai fazer. Meu filho, Deus, olha como é que ele está. Deus, tudo bem, o Senhor não precisa mudar, eu sei que o Senhor não vai conseguir. Eu te amo do mesmo jeito, eu vou no domingo à comunidade do mesmo jeito, aliás, já faz parte da minha rotina. Às vezes nós nos pegamos em umas situações que nós falamos: Deus, o Senhor não vai dar conta disso. A gente desacredita de Deus. A gente olha para a circunstância e fala: pensando bem,
isso aí Deus não consegue. As pessoas que antes apoiavam Moisés, agora viraram as costas para ele. É interessante que Moisés chega para Deus e fala assim, nem o povo está me escutando mais. O povo que antes me apoiava falava, vai lá, liberta a gente, estamos juntos. Agora, eu fui falar com esse povo, o povo não acredita mais. Deus, ninguém mais acredita. As pessoas que estavam do meu lado me abandonaram. Como que eu vou dar conta? Às vezes a gente passa por umas situações que as pessoas que antes nos abraçavam, davam tapinha nas nossas costas e falavam, olha, conta comigo para o que der e vier. Chega num momento da nossa vida que parece que elas olham e dizem assim, não foi bem o que eu disse. Olha, eu também tenho problemas, olha, eu também tenho algumas coisas pendentes e não vai dar, quem sabe um outro dia. Às vezes as pessoas que a gente mais deposita a nossa confiança são as pessoas que quando nós mais precisamos, elas simplesmente olham para nós e dizem, não vai dar. Deus, porém, toma a frente do chamado de Moisés e o impulsiona a cumpri-lo. Deus não sentou num banquinho, na beira de um bar com Moisés e falou, nossa, ai vida, ai céus, as coisas estão ruins mesmo, né Moisés? Você que estava junto comigo também não está acreditando mais, vamos chorar junto. Não, ao contrário disso, Deus olha para Moisés e diz, vai, para com isso, para de bobagem, para com essa bobeira. Se ninguém mais acredita, se as pessoas não te dão mais crédito, eu estou contigo. E pode vir Faraó, pode vir qualquer deus egípcio, e eu vou mostrar que eu sou soberano sobre todas as coisas. Não importa a situação, não importa o que você vivencia, Deus é soberano sobre todas as coisas, e Ele tem cuidado de cada detalhe da história. E o que Ele está dizendo para nós é, se eu te chamei para fazer uma coisa, eu vou ser fiel, eu vou te dar capacidade, eu vou estar contigo, e essas coisas vão se cumprir. Ao invés de ficar se lamentando, se tornando vítima da situação, falando, ai de mim, tadinho de mim, o sistema é corrupto, minha família é ruim, as coisas ao meu redor desmoronaram, para de bobeira, eu estou contigo, e se eu estou contigo, eu vou te impulsionar, se eu estou contigo, eu vou resolver as coisas, eu vou à frente, mas levanta e anda. É interessante que Deus, Ele é todo poderoso para fazer todas as coisas, mas Ele espera uma iniciativa nossa para poder cumprir. É interessante que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Ele espera ouvir a nossa oração para Ele agir. E o que Ele espera de nós é que nós falemos para Ele, Senhor, eu quero, Senhor, eu me disponho, e Ele nos impulsiona, e Ele faz as coisas acontecerem. Segundo, Ele também respeita as nossas escolhas, e Ele trata com as nossas falhas. Deus permitiu que Moisés duvidasse dele, e até o comparasse a Faraó. Na mente de muitas pessoas, elas olham para Deus como um Deus cruel, como um Deus carrasco, que se eu falar qualquer coisinha, Deus vai me castigar, Deus vai me maltratar, Deus vai fulminar minha família. Quando a gente olha para o diálogo de Deus com Moisés, Moisés diz para Deus, Deus, você é igualzinho Faraó, você não toma nenhuma atitude, você vê a opressão e fica sentado, você não faz nada. E ao invés daquilo que a gente espera, que Deus vai e fulmine Moisés, Deus ouve todas as besteiras que Moisés está falando, e Deus permite isso, e Deus continua a dialogar com Moisés, apesar dos pesares. E segundo, Deus permitiu que Arão auxiliasse Moisés como seu porta-voz. Moisés fala assim, Deus, olha, eu não sei falar, não sou eloquente, não fiz um cursinho de oratória, não fiz técnica de argumentação, eu não dou conta. Deus diz, olha, eu vou te ajudar, eu vou falar por seu intermédio. Ele,
Não, Deus, você não está entendendo, eu sou gago, eu tenho problema de dicção, eu não posso falar. Deus, eu tenho sotaque de carioca, isso é horrível, vai acabar com a mensagem, dá um jeito. Aí Deus fala assim, então eu vou colocar Arão, e ele vai falar por você. Deus entendeu que essa era uma limitação de Moisés, e Deus aceitou a escolha de Moisés, e colocou alguém para dar suporte, alguém para ajudá-lo. Uma coisa eu quero falar para vocês, às vezes nós depositamos confiança e esperança numa pessoa que a gente olha e fala assim, com essa eu posso contar, e essa pessoa acaba virando as costas. Em contrapartida, existem momentos que Deus põe uma pessoa do nosso lado, que a gente olha e fala, de onde veio? Como surgiu essa pessoa? E ela começa a nos dar suporte, ela começa a nos ajudar na nossa espiritualidade, ela começa a nos ajudar no nosso problema, seja ele financeiro, seja ele relacional, seja ele interpessoal, enfim, ou intrapessoal, nós conosco mesmo, tendo cheio de crise, e Deus coloca uma pessoa ao nosso lado e diz, olha, eu quero te ajudar, eu estou disposto a te servir no que der e vier. Saiba que esse é o cuidado de Deus, entendendo a sua limitação, entendendo as suas falhas, e falando, mesmo assim, eu estou contigo, eu quero te ajudar, eu quero te dar suporte. Em último, apesar de tantas restrições e falhas, Deus escolhe Moisés para ser o seu embaixador. Moisés não era a pessoa mais qualificada, mas ainda assim, nenhuma atitude que Deus tomou sem a presença de Moisés, sem a intermediação de Moisés. É interessante como que Deus, ainda hoje, escolhe pessoas imperfeitas, como eu e você, pessoas que às vezes não são melhores qualificadas para falar dele, melhores qualificadas para estar à frente de um projeto ou de qualquer outra coisa, mas ainda assim, Deus escolhe pessoas imperfeitas para ser seus representantes, para ser seu embaixador na terra. Moisés estava cheio de restrições. Talvez você fale para Deus, olha Deus, eu não sou bom para falar, eu não sou bom para cantar, eu não sou bom para escrever, Deus, eu não sou bom para nada. Aí Deus olha e diz para você, é por isso que eu te escolhi. Eu não te escolhi porque você é bom. Se você falasse para mim, eu sou bom em tudo, eu ia falar, parabéns, viva sozinho que eu não preciso de você. Mas por você ser limitado, por você ser cheio de dificuldades, eu quero mostrar o quanto eu te amo, apesar de você ser você, o quanto eu te amo, apesar de tantas restrições que você tem. O incomparável Deus libertador, Ele quer nos libertar, mas para isso, Ele também quer nos usar. Ele não quer só agir em nós, Ele quer agir através de nós. A nossa libertação não se resume em nós mesmos, mas se Deus te escolheu para ser livre em adorá-lo, é porque Ele também quer te usar para manifestar o reino dEle às outras pessoas. Para a gente concluir então, acredite que todas as coisas, por mais difíceis que pareçam, são iniciativas de Deus para o seu bem. Se você acreditar nisso, a vida, ela se torna mais leve, porque a gente tem com quem contar. Segundo, saiba que Deus não mede esforços em nos livrar do mal, mas Ele sabe o tempo exato para agir. Se Ele não agiu, é porque Ele ainda está esperando o tempo certo. E quando Ele agir, as coisas vão se resolver. Em último lugar, não queira ser a pessoa perfeita para Deus. Ele te ama como você é, e tudo o que Ele te pede é a disposição em obedecer. Tem muita gente que fala assim, depois que eu resolver a minha vida, eu vou começar a servir a Deus. Tá, quando você morrer não dá mais tempo.
A gente nunca vai ser perfeito para servir a Deus. As coisas nunca vão estar bem para a gente servir a Deus. E Deus não espera que as coisas estejam bem. Pelo contrário, Ele quer estar conosco. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações. Não espere as coisas estar bem para buscar Deus. Ele quer estar contigo em toda e qualquer situação. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Meet me down by the gallow tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say trouble.